Olha, em reunião que discutia a importância da hidrovia do Madeira, foi questionado um serviço básico para o rio como Madeira, sobre a dragagem. Olha só. O transporte sustentável através das águas do Rio Madeira foi colocado em pauta no auditório da OAB Rondônia. Apesar de buscar levantar a importância da hidrovia, os serviços de drenagem não feitos tomaram os assuntos da reunião. Entre a FENAVEGA, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia e outras autoridades. A dragagem não foi feita em tempo hábil, isso aí todo ano vem acontecendo a mesma coisa e hoje nós, armadores, duvidamos muito que essa dragagem traga algum benefício para a navegação. O presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária questionou a contratação feita pelo DENIT, onde a empresa G de Engenharia seria responsável pela realização da dragagem por 5 anos no Rio Madeira, mas não possuiria maquinário adequado e suficiente. A informação que nós temos, a dragagem começou ontem, deveria ter começado no final de junho, meados de julho. Então nós não temos tempo hábil para fazer os pontos que são críticos. Então não vejo que possa melhorar e atenuar o sofrimento dos armadores. Pelas águas do Madeira foram transportados 13 milhões de toneladas de grão, o equivalente ao transporte de 600 mil carretas. Mas para que a carga continue a ser despachada pelo rio, é preciso haver uma integração entre os outros meios, como o rodoviário e o ferroviário. É o que defende o deputado estadual Marcos Rogério, presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Portos, Hidrovias e Navegação do Brasil. Nós temos um grande potencial hídrico subutilizado, especialmente a navegação interior nos rios da Amazônia. Nós temos a possibilidade de ampliar em muito a utilização desse modal. E isso não acontece em razão do baixo investimento, porque não basta ter os rios navegáveis, você precisa de investimentos. Um desses investimentos defendidos é justamente a dragagem, para que a navegação aconteça durante todo o ano. Pensando nisso, outros atores públicos, como a Câmara de Vereadores de Porto Velho, pretende apurar, por meio de uma audiência, a quem beneficia o serviço contratado. Como representante da Câmara de Vereadores, a gente vai solicitar uma audiência pública para a gente poder averiguar com transparência por que a dragagem do Rio Madeira não está sendo feita de forma eficaz. Iremos chamar todos os atores, porque isso não apenas prejudica a vida do ribeirinho, mas também prejudica os negócios em Rondônia. Pela hidrovia do Madeira, por ano, você tem mais ou menos aí 13 bilhões de toneladas de grãos que passam pela hidrovia do Madeira, mais de 3 bilhões de litros cúbicos de derivados de petróleo, ou seja, além de um dano e risco ambiental, há também um dano econômico à arrecadação, principalmente no município de Porto Velho. Só retificando aí, o deputado Marcos Rogério, deputado federal. Olha, gente, esse é um assunto importantíssimo e às vezes a gente vê tanta futilidade sendo discutida aí, tanto na Assembleia como na Câmara, e um assunto importante como esse, a gente não vê tanta movimentação, porque a gente sabe que algumas regiões do sul do Brasil estão enfrentando aí um período de inverno e de intensas chuvas. E aqui em Rondônia, a situação climática é diferente em relação ao restante do país. Você imagina que no período de estiagem, além de tornar o transporte fluvial perigoso no período da noite, esse ambiente seco e as formações de areia no rio obriga grandes empresas multinacionais a reduzir o transporte de alimentos, por exemplo, que abastece o mercado internacional. E aí para-se um pouco o transporte justamente para evitar o encalhe das balsas nesses bancos de areia. E essa dragagem que está sendo discutida aí, a dragagem do Rio Madeira, é uma obra de grande importância econômica para o crescimento de Rondônia. Principalmente pelo fato do Rio Madeira ser hoje um dos principais rios da Amazônia. Você sabe que é utilizado por grandes empresas multinacionais para escoar a produção de grãos. E na época da estiagem, quando surgem esses bancos de areia no leito do rio, a navegação toda fica comprometida. Principalmente no período noturno, não só para o transporte de grãos, mas também até mesmo de pessoas, as embarcações que levam aí os moradores das regiões de outras cidades também através do rio. E é uma reivindicação muito antiga das empresas de navegação. As empresas que trabalham principalmente com o transporte de cargas que movimentam a economia de Rondônia. Eu lembro que nós mostramos há algum tempo atrás um estudo que projetou Rondônia como um dos principais corredores do escoamento da produção de alimentos.
e tinha um destino aí, o comércio internacional. E é por isso que é importante que o Rio Madeira esteja sempre navegável, né? Essa é a palavra correta, navegável. Navegável o ano inteiro. Mas a gente sabe que não é possível isso. Não é possível porque ainda não foi feita a dragagem do Rio Madeira. É só para você ter uma ideia da importância desse acesso. O Porto Graneleiro de Porto Velho se tornou hoje um dos principais portos da região norte. Isso em comparado em volume de mercadorias transportadas nos últimos anos. Esse porto nosso, Porto Graneleiro, tem batido um recorde de exportação de produtos para países como Estados Unidos e Japão. Com a dragagem do Rio Madeira e o rio estando aí em boas condições de navegação, nesse período que a gente está sofrendo agora, que é o período da estiagem, esse período de seca, Rondônia vai continuar registrando recordes nas exportações. E isso traz ainda outra coisa melhor: novos postos de trabalho, aquecimento da economia. Esse contrato da dragagem do Rio Madeira prevê aí 5 anos de trabalho, 5 anos fazendo essa dragagem, até que se permita o nível necessário de trafegabilidade. Nós falamos com o DENIT, tanto na reportagem como também por nota, eles falaram que já começou esse processo de dragagem. Está atrasado, mas já começou, né? Então a gente vai esperar que o processo todo seja concluído e que, enfim, a gente tenha o Rio Madeira navegável. Então, lembra de trânsito, né, produção? Navegável o ano inteiro. Vamos torcer, né, gente? Porque esse movimento da economia traz postos de trabalho, o Estado se desenvolve, aí todo mundo fica feliz, né? E a gente pede que os deputados, os nossos queridos deputados, se envolvam mais nessa questão. Se envolvam mais, que fiscalizem mais, que tragam projetos como esse para desenvolver o Estado, tá certo?